Antes do vídeo começar, só queria falar um negócio. Porque eu não consigo começar vídeo sem dar aviso antes. O anime que eu vou falar hoje se trata de um ecchi, mas fica tranquilo que o meu canal é mó suave. Eu vou falar de Golden Boy. Esse vídeo tem alguns spoilers, mas é bem coisinha básica mesmo. É só isso e bora pro vídeo então, né? Golden Boy. Para alguns, um ótimo anime. Para outros, um péssimo anime. E para uma galera aí, é um prêmio de futebol. O anime foi lançado em 92, quase junto com Yu Yu Hakusho. Então se a qualidade das cenas que eu mostrar pra vocês estiverem meio ruins, é porque o anime é antigo mesmo. Mas antes de falar sobre o anime, eu queria falar de por que eu assisti ele, como eu conheci ele e por que eu fui atrás dele. E, enfim, falar por que eu tô falando dele aqui no canal. E essa história começa há alguns anos atrás. Nessa época eu era um garoto meio novo, eu devia estar no ensino fundamental. E nessa época eu ia andando a pé pra escola. Aquela escola era meio longe da minha casa, mas eu não tinha bicicleta e muito menos poderia ir de ônibus naquela época. Naquela época, e meio que até hoje, eu não sabia andar de bicicleta e nem tentava aprender, porque se eu posso ir andando, por que eu vou aprender a andar de bicicleta? E comprar uma bicicleta também. Até que um dia eu tava na internet e me deparei com uma cena. Era uma corrida de um cara usando uma bicicleta contra uma mulher com uma moto. E mesmo assim ele conseguia se manter muito bem. Eu tava ligado que é um anime onde acontecem coisas impossíveis, mas ninguém usou poder em momento algum. Eram só algumas cenas meio exageradas. E esse tipo de coisa a gente vê até em novela. Aquilo me deu muita vontade de aprender a andar de bicicleta, mas a vontade passou com o tempo. Mas o lance não é nem sobre isso, o lance é como eu curti muito aquela cena, sendo que não tinha os elementos que eu curtia na época, só o design meio retrô do anime. Isso me traz uma sensação boa até hoje. Mas na época eu devo ter esquecido o vídeo, assistido outros animes, tanto que eu só fui ver de novo o anime depois de muitos anos. Um bom tempo havia se passado e eu já estava no ensino médio. Vi que alguns youtubers estavam postando vídeos sobre Golden Boy recentemente, ou talvez o YouTube só estava me enviando mais vídeos de animes e Golden Boy estava lá no meio. Eu reconheci aquele garoto de boné e aquele estilo retrô e eu pensei, tá, é agora que eu vou assistir esse anime aí. Parei para pesquisar sobre o anime, vi que ele só tinha 6 episódios, vi as categorias do anime e pensei, cara, eu vou acabar isso aí rapidão. E pela primeira vez na minha vida eu terminei rápido um anime. Eu demoro pra terminar os animes, mesmo que eles só tenham 12 episódios. Eu já falei isso no vídeo sobre Horimiya. Eu não gosto da sensação de terminar um anime. Dá a sensação que a gente vai se despedir dos personagens e nunca mais vai ver eles na vida. Isso acontece com algum de vocês também? Enfim, eu comecei a assistir o anime. Eu curti bastante o primeiro episódio, era bem o que eu achava que ia ser mesmo. Eu cheguei a rir, eu pensei que eu não ia rir em momento nenhum. Na maioria das vezes que eu tô assistindo algo sozinho eu acho engraçado, mas não chego a rir. Dessa vez aconteceu. Quando assisti o primeiro episódio eu pensei ter entendido a plot do anime, mas depois eu fui ver que um episódio não condizia muito com o outro. Era como se os episódios não fossem canônicos, como se eu pudesse assistir primeiro o terceiro e depois o primeiro. E foi só aí que eu notei uma coisa. Este anime está tentando passar uma mensagem. Na minha cabeça, até a época, os animes ecchi não conseguiam passar mensagem nenhuma. Isso era algo meio novo pra mim, a não ser se eu contasse com Bakuto Test, que tem aquela mensagem super maneira e não é hora de falar sobre Bakuto Test ainda. E eu já falei sobre Zero no Tsukayama, era um anime ecchi que passava uma mensagem também. Mas Golden Boy teve só 6 episódios, enquanto Zero no Tsukayama tinha 4 temporadas pra fazer isso. Quanto mais tempo o seu anime tem, mais tempo você tem pra desenvolver os personagens. Agora, fica muito difícil se o seu personagem vai aparecer num episódio só. Além de você ter que desenvolver ele, você ainda tem que traçar toda a história que vai rodar aquele episódio. O autor tem que manjar muito dessas coisas pra conseguir fazer a gente gostar de um personagem que só vai aparecer por alguns minutos. Então quando eu comecei a assistir, gostei da estética, gostei dos personagens, gostei do protagonista. Mais ou menos, o protagonista eu demorei um pouquinho pra pegar assim qual que era dele, mas depois que eu fui curtindo esse universo que eu comecei a assistir mesmo.
Eu vou agora dar uma resumida do primeiro episódio, já como esse vídeo está sendo contado de forma cronológica. Primeiro eu falei de quando eu era menor, aí depois eu falei de quando eu não vi o anime, e agora de quando eu comecei a ver o anime. Então agora a gente chegou na parte onde eu assisti o primeiro episódio. O anime começa mostrando que o protagonista tem 25 anos e está agora em busca do seu próximo emprego. Ele vivia fazendo bicos em vários empregos diferentes e agora ele vai para o primeiro dia do novo emprego dele. Até então ele andava de emprego em emprego, viajando pelo Japão com a sua bicicleta e seu Walkman. Nesse dia ele acaba sendo atropelado por estar andando de bicicleta enquanto ouve música, então meio que a culpa foi dele. Por sorte, para bancar as despesas médicas e a limpeza, a moça que atropelou ele vai dar aquela ajuda financeira. Ele tava indo pro trabalho e conseguiu 1 milhão de ienes, que hoje em dia equivale a uns 49.500 reais. Muitos nessa situação jogariam o orgulho fora e tomariam uma das piores decisões de suas vidas, uma das mais cruéis e desalmadas decisões que um ser humano pode tomar. Venderia livros como coach. Mas ele não é desses, então no mesmo dia ele ainda vai trabalhar, mas antes ele vai passar pra consertar a bicicleta dele no senhorzinho do lado. Ele parece ser bem gente boa, mas ele tá sempre de olho fechado. Com a bicicleta ajeitada ele tá pronto pra ir embora quando de repente alguns agiotas chegam pra cobrar o senhorzinho que ajudou ele. E pelo visto o senhorzinho deve bastante dinheiro. Mas como Kintaro é uma boa pessoa, ele decide fazer o certo: sair da cena. Vale a pena agora eu abrir um parêntese só para explicar que ele vai anotando coisas conforme ele vai aprendendo nesse caderno dele. Isso acontece em todos os episódios. E para resumir até onde eu posso resumir do episódio, ele vai trabalhar numa empresa que desenvolve programas para computador. No momento eles estão programando algo que ajude as crianças a aprenderem a usar o computador direito. Nisso é mostrado que o protagonista dormiu na rua e aprendeu a programar na marra só com o que tinha. E mesmo com todo esse esforço e com ele manjando de algumas coisas, ele é colocado como faxineiro no lugar. Qualquer pessoa normal não aceitaria essa situação, mas ele não se abala, ele continua trabalhando com todo gosto e com todo empenho. O episódio é mais sobre ele tentando ajudar e aprendendo, mesmo começando por baixo. Esse episódio tem uma das melhores reviravoltas que eu já vi no primeiro episódio de anime, e ele também tem uma ótima mensagem, mas eu não vou poder falar senão eu estrago, né? Mas sinto que eu já falei o mais importante, que foi o que me prendeu nesse episódio quando eu vi. Tipo, com o dinheiro que ele ganhou no início do episódio, ele não precisava continuar como faxineiro nesse emprego, então por que ele ainda estava ali? Isso foi o que me fez continuar assistindo, e garanto que o final é muito bom. Antes de passar para os próximos episódios, eu só queria falar que esse GIF veio de uma cena desse episódio. Talvez você já tenha visto ele antes, caso você ouça bastante lo-fi na internet. Bem, esse foi o primeiro episódio, a gente ainda tem 5 episódios e eu ainda quero chegar na cena da moto contra a bicicleta. Então eu vou dar aquele resumo bom das únicas coisas que eu acho que vão ser importantes pro vídeo por enquanto. Então vamos pro episódio 2, na verdade a gente vai pular o episódio 2 inteiro porque ele não importa. O importante é que tem essa menina, que é o pior personagem do anime inteiro, e que nesse episódio ele tá trabalhando com os políticos numa campanha política. Próximo episódio. Esse episódio é bom, mesmo que ele pareça uma novela mexicana, ou um dorama, sei lá. Um cozinheiro de um restaurante japonês machucou o braço, então o Kintaro tá dando uma mão trabalhando no lugar dele. A filha do cozinheiro tá pra se casar com um cara que parecia ser um bom moço, mas se revela ser um vagabundo, então cabe ao Kintaro impedir que isso aconteça. É uma trama bem simples pro episódio, mas ver essas coisas de antigamente, esse estilo retrô, deixam as coisas bem mais confortáveis de ser assistido. E eu só tô resumindo rapidão, porque no final do vídeo eu quero falar sobre o último episódio, porque o último episódio é muito bom. E é claro, não posso esquecer que eu tô contando como que eu cheguei até a cena da moto contra a bicicleta. Uau, a melhor cena do anime, hein? Vamos ver. O próximo episódio é sobre natação, que tem uma cena que lembra muito aquela cena de Free. Aquela cena que o rei Hyugasaki vai mostrar suas habilidades de natação, mas na real ele nem nadar não sabe. Falando nisso, eu já postei vídeo sobre Free, hein? Ele tá meio antigo, mas tá legal de ver. Nesse episódio ele trabalha como professor de natação para as crianças que ainda estão aprendendo a nadar.
Agora vamos pro próximo, porque o episódio 5 merece mais detalhes do que esse aqui. Assim chegando no penúltimo episódio. O episódio começa bonito, como quem não quer nada, mostrando a paisagem. O Kintaro tá andando de bicicleta pra subir um morro, até que uma mulher misteriosa passa de moto do lado a 250 por hora. O Kintaro até tenta acompanhar com a bicicleta dele, mas acompanhar uma moto é impossível. Por enquanto. Nesse episódio ele trabalha como zelador na casa da família mais rica de Kyoto. Nesse episódio a gente aprende um pouco mais da cultura japonesa, na verdade da cultura japonesa um pouco mais rica, ou aquela parte mais conservadora e mais antiga do Japão, eu não sei como explicar, mas aquela parte que existe até hoje, parece antigamente. Bem, o importante é que ele foi demitido e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele poderia ir embora para outra região, procurar emprego em outro lugar, mas ele resolve ficar por lá porque ele sente que alguma coisa vai acontecer. Meu amigo, o que vai acontecer vai ficar na história para sempre. Eu não vou me enrolar dizendo como, mas ele encontrou a mulher que supostamente seria aquela mulher da moto de mais cedo e ele não tem nada a perder. Então, agora é hora do racha, o racha que ficou na história. E eu vou ter que narrar, porque o vídeo já tá com 11 minutos e pouco, eu tô demorando um ano pra fazer esse vídeo, então bora mostrar os motivos pelo quais eu comecei a assistir esse anime. Não demora muito pra ela passar por ele facilmente. Ele vê que não teria como acompanhar uma moto dessa se ele pedalasse normalmente. Mas o Kintaro conhece as ruas, então ele sabe um atalho que ele consegue pegar. É um atalho muito arriscado porque ele tem que descer uma rampa muito alta. Mas isso é um anime, né? Então ele desce muito rápido e corta um baita caminho, praticamente planando por cima da água e conseguindo algum tempo. Enquanto isso, a motoqueira oriental ainda está na frente do caminho, passa pelo Akira, que acaba desestabilizando seu carro do futuro, assim decidindo entrar no jogo e acelerar seu carro entrando de retardatário na corrida. E o Kintaro, que não é bobo nem nada, já tacou o gancho atrás do carro dele para pegar uma velocidade. Eu não sei se ajudou ele do jeito que ele queria, mas tá dando de acompanhar. Motoqueira oriental, Akira, Kintaro. Mas logo aparece um guaxinim no caminho, fazendo com que o Akira freasse o seu carro com tudo e o Kintaro fosse jogado pra longe. Mas o jogo Sekiro foi inspirado nesse anime e o Kintaro usa o gancho dele pra escapar. E faz algo impossível. Depois desse drama todo, Kintaro até consegue descer de uma forma muito heróica e conseguir ficar pau a pau. Segundo ele, só teria descida depois daquilo, então ficaria mais fácil. Os dois precisariam fazer uma curva muito fechada e meio angulada para conseguir passar por aquela parte. Mas ele tinha uma técnica secreta dos dominadores de bicicleta, dando a ele o poder de raspar os pedais no chão, fazendo sair faísca, fazendo ele poder manter o equilíbrio naquele asfalto. Só é uma pena que eles estejam descendo a 200 por hora numa rua que acaba num precipício. E já como o protagonista é louco, ele vai tentar pular para outro lado. Quem disse que pinguim não voa? É claro que ele não consegue fazer aquele pulo. Enquanto ele cai, a motoqueira oriental reconhece o valor dele. Fala que ele é incrível, que é melhor do que ela e é só morto. Só é uma pena que depois de tudo isso, ele tenha morrido. Mas ele está vivo! E assim nós chegamos ao fim do anime. O anime ainda tem um episódio, que é o último episódio. Eu creio que seja o melhor episódio, mas eu não vou mostrar ele aqui. Ele é mais mágico para quem estava assistindo o anime. Eu não conseguiria passar nesse vídeo a mesma coisa que é assistir o último episódio. Ele termina do jeito que tinha que terminar.
Porque a gente passa cada episódio conhecendo personagens diferentes e no último episódio ele une os personagens que a gente pensou que nunca se viriam. E o último episódio conta com a participação de um personagem super importante e especial, a Sakura Card. E o criador de Golden Boy aparece também. Golden Boy ensina algumas coisas, mas eu creio que o ensinamento principal seja a humildade. Porque mesmo Kintaro sendo formado em Direito, ele é formado em Direito, ele trabalha limpando o banheiro, limpando o prato, ele só tá na vida pra aprender mesmo. Assim como eu e você. Eu agradeço pelo canal ter chego a 600 inscritos. E obrigado por ter assistido, deixa o like se quiser, se inscreve aí pra receber vídeos igual esse e até mais.